Boa noite a todos vocês. O friozinho de São Paulo hoje, dessa quarta-feira, 21 horas, aqui sempre com você. E o nosso programa tem sido ouvido muito por pessoas, inclusive muito distantes. Muito obrigada a você do México, a você dos Estados Unidos, que tem ouvido a nossa programação pela internet. Muito obrigada pelos contatos que a gente tem recebido, né? Eu quero inclusive deixar avisado a você que nós estamos fazendo esse trabalho de colocação e recolocação, de orientação profissional. E o nosso site ele vai ser reformulado. Então, daqui mais uns dias ele já tem uma outra cara, né? Então o site é www.rhtransformação.com.br, mas transformação não tem o tio, nem o cedilha. www.rhtransformacão, né? .com.br. E o telefone 2026 8171, então 011 2026 8171. Né? A gente faz esse trabalho de orientação profissional. Embora a gente está reformulando o site, eu peço para que você continue se cadastrando, mandando no seu currículo. Né? Nós estamos recebendo esses currículos, nós estamos fazendo essa intermediação às empresas. E o nosso trabalho, como você sabe, a gente já falou aqui várias vezes, é acompanhar você para aumentar, ampliar essa competência profissional, para que você tenha maior resposta no mercado de trabalho, tá bom? Também você que está sentindo um pouquinho alavancado, sem alavancar na carreira, ou você que ainda não está no mercado de trabalho ou precisa de uma recolocação, ok? Então, gente, um assunto de hoje é um assunto muito curioso, né? Eu acredito que você saiba que em diferentes situações que o funcionário tenha o problema de justa causa, possa receber justa causa da empresa. Mas você sabe que também o funcionário pode dar justa causa para a empresa? Ou seja, dar um cartão vermelho para a empresa? Então, para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje a presença ilustre do Dr. Carlos Alberto de Lourenço, né, que é advogado, ele é de renome no mercado, e é um advogado que tem especialização na área trabalhista, na área civil e na área empresarial. Então, o professor de Lourenço, ele é escritor, inclusive já é assuntos sobre o Mercosul, especialista nas relações trabalhistas, também é coordenador da faculdade da Zona Leste, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, na curso de Comércio Exterior, também da Universidade de São Caetano, é professor na Universidade de São Caetano. Então já deu para perceber, né, gente, que é um cabedal de conhecimento muito grande. Então, boa noite, Dr. Carlos Dr. Carlos Alberto de Lourenço. Boa noite, professor Ieda. Obrigado pelas palavras que foram extremamente gentis. Na verdade, eu apenas humildemente trabalho aqui para servir a sociedade. E realmente quero agradecer aos senhores ouvintes e vou estar aqui aduzindo aqui algum esclarecimento sobre essa temática, que é a rescisão do contrato de trabalho e especificamente justa causa para o empregado, quer dizer, o empregado cometendo justa causa, praticando fato grave que configura a justa causa. E além disso, o que pouca gente sabe, você acabou de mencionar aqui, Ieda, é a situação da empresa. Quer dizer, a empresa também pode praticar uma falta grave e que viola o contrato de trabalho do empregado. Aí o empregado, nessa situação, pode aplicar a justa causa para a empresa. Então, eu gostaria de conversar a respeito, que o senhor explicasse para nós, em que situações pode haver a rescisão do contrato de trabalho? Professor Ieda, brilhante pergunta e oportuna. Rescisão do contrato de trabalho. Existem algumas situações. Tá? Falência da empresa, não tem mais como continuar o contrato de trabalho. Pode acontecer também a situação de morte do empregado, situação de pedido de demissão, dispensa imotivada, que é a situação que a empresa dispensa o funcionário, paga todos os direitos e multas. Temos a situação de falta grave, que seja justa causa para o empregado, e tem a situação de falta grave
que enseja justa causa para a empresa também, para o empregado. E além disso, ainda pode ter culpa recíproca, que é uma outra situação do artigo 484 da CLT, que é uma situação que a gente verifica, por exemplo, numa briga tá, entre o superior hierárquico e o empregado. É culpa recíproca. Ok. E em que situação? Então, eu gostaria também que eu explicasse um pouquinho o que é essa justa causa. Falasse um pouquinho sobre isso. Pois bem, a justa causa é uma penalidade que é aplicada para o empregado ou para a empresa. Então vamos falar primeiro do empregado. O empregado ele pode cometer uma falta, eventualmente no transcorrer do contrato de trabalho. As faltas podem ser leves, médias e pode ser uma falta grave. Então a falta leve é aquela que causa um pequeno transtorno para a empresa, para o ambiente da empresa. Então, exemplo, o funcionário ele é esquecido, ele esquece tudo, né? Tem sempre que alguém está avisando, cidadão, não esqueça disso, olha isso, olha a gaveta aberta, etc, etc. Pode ser atraso. Então, ele sempre se atrasa. Falta leve. Nessa situação, o empregado ele recebe uma advertência. Na falta média, ele já existe uma potencialidade de prejudicar a empresa. Tá. Nessa situação, o empregado já recebe de uma vez só já a suspensão. Suspensão, suspende salário. E o empregado não trabalha naquele dia. Tá? Ou porque a falta já é leve, já é razoavelmente potencial nesse sentido de causar um prejuízo para a empresa, ou porque ele já recebeu 3 advertências, né? Ele não tem jeito, aí recebe suspensão. Também o empregador já perdeu a confiança, exatamente, né? Perdeu a confiança do funcionário. Exatamente, professora Ida. E tem a falta grave. Então a falta pode ser grave. A falta grave, uma falta grave já enseja a justa causa para a rescisão do contrato de trabalho, como assinala o artigo 482 da CLT. O artigo 482 possui várias hipóteses de justa causa. Então, por exemplo, ato de improbidade. O que é ato de improbidade? É o desfalque patrimonial no ambiente empresarial. Então, muito comum, às vezes, o funcionário furta o colega, às vezes a própria empresa, o cliente da empresa. Tem a situação de incontinência de conduta, está ligada ao ambiente moral, à sexualidade da empresa, mau procedimento, condenação criminal, abandono de emprego, embriaguez no serviço, entre outras hipóteses que sejam a justa causa para o empregado. Então, qualquer situação que prejudica a empresa, que prejudica o ambiente empresarial, o ambiente entre os funcionários, os demais funcionários, dá para enquadrar aqui no artigo 482. Ok. Então, deixa eu fazer uma interrupção, pedir para os ouvintes acompanharem a programação, né? É um assunto bem interessante. Então, prepare-se aí, gente, com os telefones para que depois você entre com perguntas. Então, nós temos o 3016 1764, o final 1765, 3016 1766, 1767 e 1768. Então, Dr. Carlos Alberto de Lorenzo, e aí a situação inversa, né? Em que o funcionário dá o cartão vermelho para a empresa. Como é que isso acontece? Professora Ieda, essa é uma situação muito diferente, né? Porque a maior parte da população não conhece essa situação, que está exatamente no artigo seguinte que eu acabei de mencionar, o artigo 483. O artigo 483, ali, coloca algumas situações que sejam a justa causa para a empresa. Mas eu vou resumir esse conteúdo do artigo 483 na seguinte questão, na seguinte situação. Implica em justa causa para a empresa qualquer situação, qualquer fato praticado pela empresa que viola o contrato de trabalho do funcionário ou que viola a legislação. Então, a título de exemplo, eu vou mencionar aqui o funcionário
que percebe o atraso dos salários, ou que não está percebendo o fundo de garantia depositado, ou que trabalha, recebe o salário e a empresa dá o golpe, não paga as horas extras que ele deveria estar recebendo. Então essas são situações. Tem situações mais graves ainda. Por exemplo, uma briga entre o empregador e o empregador agride o funcionário, bate no funcionário, etc, etc, etc. Então, veja, professora, essa é uma situação até mais grave, que não só enseja a justa causa para a empresa, e o empregado vai ter o direito de receber todos os direitos trabalhistas, mais multa dos 40% do FGTS, multa dos 40%, liberação do FGTS, guia, seguro-desemprego, demais direitos do contrato de trabalho. E além disso, indenização por danos morais, porque ele sofreu uma agressão. O fato é grave. Então, gente, olha, observe como é interessante a gente ter um acompanhamento profissional, né? Porque no momento que a gente está precisando, se a gente não sabe de como resolver a problemática, aí fica pior ainda. É verdade, é verdade. Então, eu só preciso aqui colocar, que essa situação de justa causa para a empresa não é automática, não é chegar lá e ligar para a empresa e falar, olha, vocês estão de justa causa. Tem que procurar um advogado ou procurar a Justiça do Trabalho, porque isso só acontece mediante processo. É um processo que tem de reclamatória trabalhista por rescisão indireta do contrato de trabalho, em que o empregado aplica justa causa na empresa. E isso vai ser apurado no transcorrer do processo. Então vamos abrir agora para perguntas. Já tem alguém? Alô? Com quem eu falo? Isabel. Oi, Isabel. Então a sua pergunta para o Dr. Carlos? O problema aqui é o seguinte, eu já demiti minha funcionária, paguei todos os direitos, porque houve um problema aqui com meu filho. Aí, o seguinte, esperei ela fazer os 8 meses, né, de seguro-desemprego, na recebeu. Depois eu readmiti ela, agora ela está aqui. Mas eu não estou mais muito contente. Mas também eu não quero mandar ela embora porque eu preciso dela. No caso dela se admitir, eu sou obrigada a indenizar? Se ela pedir demissão? Dona Isabel, boa noite. É um prazer falar contigo, é um prazer esclarecer aqui os questionamentos dos ouvintes. Dona Isabel, eu percebo na sua pergunta que a senhora tinha uma funcionária, ela acabou sendo dispensada, foi readmitida posteriormente, e a senhora está um pouco descontente, né? Pois bem, bom, se ela pedir demissão, não há nenhuma indenização. Exatamente. Não há nenhuma indenização. Salvo, se ela pedir demissão, ela somente vai receber um mês trabalhado, o 13º proporcional deste último contrato de trabalho e férias. Não recebe seguro-desemprego, não é liberado o FGTS desse período, não recebe multa dos 40%, não tem aviso prévio. Aliás, ela que deve dar o aviso prévio, por escrito. Ok, tudo bem? Tudo bem, então. Ok, então obrigada pela sua participação, tá bom? Obrigada. Obrigado, dona. Ok, então o próximo ouvinte. Alô? Alô? Quem está falando? É Lenice. Oi, Helenice. Obrigada pela participação, Helenice. Então a sua pergunta? Meu filho trabalhava de ajudante na oficina, ele tem 17 anos. Era 2 sócios, um agrediu ele. Eu fiz boletim de ocorrência, está na justiça. Como que eu faço para, assim, ele tem direito? Só que ele não era registrado, só tinha contrato. Tem direito sim. Boa noite, tem direito sim. Bom, primeira coisa que ele tem que comprovar esse contrato de trabalho, e é na justiça, através de processo do trabalho. A segunda coisa que a senhora relatou nesse depoimento, que ele sofreu uma agressão por parte de um dos sócios da empresa, é isso? Isso. Pois bem, aí isso enseja uma ação indenizatória contra a empresa e pode ser responsabilizado esse funcionário também. Aliás, acionando a empresa, os 2 sócios também ficam responsáveis por conta disso. Não só a empresa, mas os sócios também. Ok? Ok. Então, olha, anota aí. O telefone do senhor
Isso. Do cá. Então anota aí, Dr. Carlos Alberto de Lorenzo, o escritório de advocacia, os telefones 5475-7572 e depois 9832-4515. Ok? Obrigada pela participação, tá bom? Então, alô, próximo ouvinte. Alô? Boa noite, com quem eu falo? Esteve, tem Paulista. Então, obrigada pela participação e a sua pergunta? Então, eu queria saber do doutor o seguinte, eu fiquei 7 anos na minha empresa, no hospital do Planalto, só que não me pagava a seguridade e eu coloquei com advogado. Só que levou muito tempo para colocar na justiça, colocou agora no mês passado, eu vou ter a primeira audiência dia 23 de dezembro. Será que dá tempo de alguma coisa? Que não é 2 anos de... Dá tempo sim. Boa noite, a senhora. Dá tempo sim. Tem que aguardar a audiência, não há outro remédio. Não, porque, meu amor, vai fazer 2 anos, dia 17 do 12, Não. e a audiência é dia 23 do Não tem problema. Esse prazo de 2 anos é para a senhora entrar com o processo. Depois que a senhora entrou com o processo, deu entrada com o advogado, aí não tem problema. Esse processo pode demorar 10 anos, até... Quando que termina o processo? Quando a senhora receber tudo. A senhora vai ganhar o processo, se Deus quiser, e vai receber depois com a execução trabalhista, após a fase de conhecimento do processo. Então, é porque essa firma colocou uma chefe lá que ela humilha muitas pessoas, muito empregado. Isso é assédio moral. Professor Ieda, é até interessante a fala da ouvinte, porque isso é assédio moral, e isso, lamentavelmente, é muito praticado nas empresas. Humilhações, às vezes agressão verbal, a pessoa xinga ainda, tal. Isso é terrível para o funcionário, que acaba tendo um dano, inclusive, psicológico. Tem que entrar com ação judicial. E mais, nessa situação, nesse sofrimento, nessa situação de sofrimento, o empregado pode entrar com o processo dando justa causa na empresa e mais, vai ter que pedir indenização também, pelos danos morais sofridos. Então, gente, estão percebendo que, nossa, como tem detalhes, né? Então, São muitas situações, detalhes, muitas violações. Diferentes. Professor Ieda, deixa eu só aproveitar para explicar o seguinte, que às vezes a empresa não sabe como configurar essa justa causa. Então a empresa, ela manda embora o funcionário realmente praticou justa causa, cometeu uma falta grave, foi mandado embora com justa causa, e a empresa não sabe formalizar essa situação. E normalmente, lamentavelmente, as empresas perdem por falta de orientação. Isso é um outro cuidado necessário que o empresário tem que ter. Quer dizer, saber formalizar. Quer dizer, o empregado tem direito sim, mas a empresa tem seus direitos também quando o empregado comete faltas graves, né? Porque é ele que está violando o contrato de trabalho. E precisa de uma orientação da contabilidade e de direito. Tanto a empresa quanto sim. Né, o próprio empregado, né? Precisa dessa orientação. Claro, professor. Então, gente, anota aí o telefone do Carlos Alberto de Lorenzo, novamente, 5475-7572 e também 9832-4515. Bom, o professor, que também é professor e também é coordenador da FATEC, né? Então ele tem um recado importante para falar também, né? Vou aproveitar seu espaço aqui nesse programa, professora Ieda. Vou agradecer o seu espaço, agradecendo a Rádio Mundial, direção da Rádio Mundial, seus ouvintes, para fazer um pequeno apelo. Que nós estamos com o vestibular aberto na Universidade de São Caetano, Universidade Municipal, e estamos também com o vestibular aberto na FATEC, Zona Sul e Zona Leste. Então, para que o aluno, para que o candidato interessado procure o site www.vestibularfatec.com.br e
e faça o seu curso porque é gratuito. É gratuito, estadual. é Tem que aproveitar. Aproveitar. Tem que Inclusive, até o dia 11, até segunda-feira. Até o dia 11, até segunda-feira, Nós exatamente. temos um feriado, quem tiver interesse, corre, porque o dia 11, segunda-feira, é o último dia. Vestibularfatec.com.br, não percam. Ok, gente, então aproveita a dica aí. Muito obrigada, professor, doutor Carlos Alberto de Lourenço, pela sua presença aqui, pela sua contribuição. É claro que eu acho que os ouvintes gostariam de ter cada vez mais detalhes, então a gente até o convida para estar aqui outras vezes, né? Para a gente falar de outros assuntos, ok? Muito obrigada pela participação. Boa noite. Obrigado, professoreta. Boa noite. Ok. Então, gente, aqui, no próximo programa, nós iremos falar sobre liderança. Então, vamos receber aqui o consultor em gestão estratégica, o senhor Everton Dias, que vai falar para a gente sobre esse assunto importante que é a liderança também, né? Um assunto meio difundido hoje e que também tem detalhamentos importantes, tá bom? Então, estamos agradecendo a sua atenção ao nosso programa. Também aqui de novo o nosso site www.rhtransformação, sem o tio, sem o cedilha.com.br. O telefone nosso 20 26 81 71. E lembre-se sempre, transformação é atitude. Mude o que é preciso e faça acontecer. Boa noite a todos, muito obrigada pela atenção.